forma, né? O gol marcado pelo Vitor Roque ali nos últimos instantes. E ouvi também sobre esse elenco que tem hoje o Palmeiras, desde a chegada de vocês. Hoje a gente tinha no banco o Rafael Veiga, o Vitor Roque que entra para decidir também. É o elenco mais nivelado quando a gente olha para o time titular e o que vocês têm à disposição no banco também? Obrigado. Boa noite. Antes de mais, queria começar a dar os parabéns neste dia especial para todas as mães palmeirenses, em nome da Comissão Técnica, dos jogadores, toda a estrutura do Palmeiras. É um dia que é muito especial, principalmente para todas as nossas mães. Falando do jogo, e começando com a última pergunta, sim, nós sabíamos que esta temporada ia ser uma temporada muito desgastante, que precisávamos ter opções para todas as posições, um elenco um pouquinho mais equilibrado em todas as posições. Sabíamos que ia ter, que faz parte deste contexto, ter muitas lesões, e quando se tem algumas lesões temos que ter sempre opções válidas que continuem a manter o nível e a consistência da equipa. E se formos ver, dos jogadores todos que estão hoje sentados no banco, ou quase todos eles passaram por problemas físicos já nesta temporada. Murilo, Veiga, Maurícios, o Felipe no início, todos eles já passaram pelos seus problemas. E o que nós queremos é que todos estejam preparados para quando esse problema aparecer. Claro que nós não queremos que eles apareçam, queremos contar com todos para poder ter opções de escolha, mas quando esses problemas aparecerem, estarmos preparados para a substituição do mesmo nível, e é para isso que trabalhamos todos os dias, que exigimos mesmo aos que não jogam, para quando aparecer a oportunidade eles poderem aproveitá-la, tal como hoje foi. Os que entraram muito bem, conseguiram acrescentar, conseguiram continuar com intensidade, e o discurso que nós passamos é sempre que o jogo não se ganha só com 11, ganha-se com 15, ganha-se com os 23 que trabalham, os 25 agora, com o Bruno, que trabalham lá todos os dias, e é assim que nós queremos continuar, com poucas lesões, sabendo que elas vão acontecer, mas evitá-las o máximo possível. Relativamente ao jogo, sim, foi uma vitória importante, com um adversário direto, que ainda não tinha perdido este ano, um adversário que é muito difícil de fazer golos, apesar de também fazer poucos, mas é muito difícil de fazer golos. Viu-se os últimos 2 jogos contra eles, um ficou 0-0, outro 1-0, gol de penalti. Se conseguíssemos ter sido um pouquinho mais eficazes no início, nas oportunidades que tivemos, se calhar a história tinha sido outra. Mas como diz o nosso treinador, o jogo só acaba quando termina, quando o árbitro apita, e lutamos até ao fim. Infelizmente conseguimos ganhar os 3 pontos hoje. João, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. E o que foi conversado durante o intervalo da partida, porque deu para ver um Palmeiras finalizando mais no segundo tempo e buscando nessa vitória até o último lance contra o São Paulo. E aproveitando, como você acabou de falar sobre calendário, desgaste, com a classificação antecipada na Libertadores, existe algum planejamento para mesclar o time nesses 2 últimos jogos contra Bolívar e Sporting Cristal? Boa noite. Primeiro, no primeiro tempo tivemos 2 claras chances de abrir o jogo. Falámos logo nisso, a dizer que o São Paulo, como defende muito bem, precisávamos de ser um pouquinho mais eficazes, e precisávamos de arriscar um pouquinho mais. Muito mais remates fora da área, mais situações de cruzamento, e foi isso que fizemos um pouquinho mais no segundo tempo. Também é normal o desgaste dos jogos consecutivos, as equipas começam a ceder um pouquinho mais de espaço. O São Paulo não tinha cedido esse espaço no primeiro tempo, fomos nós que o conquistámos. No segundo, o jogo abriu um pouquinho, tanto nós quanto o São Paulo, e aconteceu mais finalizações. E preparar ao intervalo, o que é que eu posso dizer? Nós preparámos 6 substituições, que foi o que nos disseram ao intervalo, porque o Wendel tinha saído com contusão, ao qual o quarto árbitro passou essa informação, e nós preparámos-nos para isso. Quando o jogo começa, o segundo tempo, o árbitro já não sabia. O quarto árbitro andava perdido. Depois disse que eles não entregaram o papel porque não tinham papel. Depois, afinal, o São Paulo já não queria a contusão. Afinal, é só 5 substituições, já no decorrer do segundo tempo. E ao qual nós pensamos, nós só queremos que as regras sejam cumpridas. Tal quando o lance que o Abel foi expulso, nós só queremos amarelo ao jogador que lhe agarrou o pé e não o deixou correr. Mesmo perdeu a bola 3 segundos depois da gente viu que já ia em esforço. Ou seja, nós só queremos o critério igual para todos, não andar agora marca, a seguir não marca, e depois dá amarelo, depois não dá, porque ao nível mental é um desgaste tal que nós só queremos as coisas tal como elas são.
Não queremos nem mais nem menos, não queremos ser beneficiados, não queremos ser prejudicados, queremos as coisas tais como elas são. E as regras são para se cumprir. Ou seja, não pode acontecer isto. Não pode nós chegarmos ao intervalo para planear uma coisa e depois durante o segundo tempo já é outra, uma desorganização tremenda. Isto mostra muito o para o qual nós muitas vezes lutamos e queremos e tentamos e que passa da nossa forma de controlar e às vezes perdemos um pouquinho o nosso controle porque não está nas nossas mãos e nós só queríamos que as regras fossem cumpridas, mais nada. Pronto, dei este extrazinho porque me falou do planeamento ao intervalo. Boa noite, professor Martins, aqui é o João Quer do Verdazo. João, o Vitor Roque hoje chegou a 3 gols em 3 jogos, mas apesar dessa excelente fase que ele está, ele começou o jogo hoje no banco. A gente imagina que vocês já previam que o São Paulo ia chegar bem fechado e talvez o Lopes fosse uma arma para tentar furar essas linhas, né, através de cruzamentos e tal. Eu queria entender se foi por isso a opção pelo centroavante e até que ponto, para vocês e toda a comissão técnica, a questão de estratégia, né, a questão tática pode se sobressair a um bom momento de um jogador. Obrigado. O ter várias opções para muitas posições, ou para todas as posições, tem essa parte boa. Tivemos um jogo muito desgastante no Paraguai com os 2 jogadores da frente, apesar do Vitor ter jogado até ao fim, só podemos fazer 5 substituições, o Estevão acabou no limite, sabíamos que se começássemos com os 2 poderíamos ter alguns déficits de pressão, de comportamentos, de intensidade, então foi uma decisão estratégica por essa substituição, porque conseguimos ter um plantel equilibrado, um elenco equilibrado, que dá para poder pensar mais, dar mais dores de cabeça ao treinador, porque se só tivéssemos um, tinha que jogar o Vítor, até não conseguir mais. Mas visto que conseguimos ter um elenco muito equilibrado, conseguimos ter estas nuances estratégicas, conseguimos pensar um pouquinho mais no que é que o jogo nos pode dar, no que é que o adversário faz, jogando o Lopes, o que é que nos vai dar, se jogar o Vítor, o que é que nos vai dar. Conseguimos trabalhar um pouquinho isso e foi uma decisão somente técnica, de hoje o Vítor começar no banco de suplentes. Ô João, aproveitando essa sua resposta, ao mesmo tempo que você tem muitas opções, né? O Palmeiras hoje tem muitas opções, tem aquela questão de todo mundo querer jogar, né? Um elenco qualificado, vocês ganham qualidade, mas ao mesmo tempo também tem que gerenciar, e a impressão que passa é que tá tudo bem, né? Os jogadores comemorando agora todo mundo junto, quem tá fora incentiva o companheiro que tá dentro. Realmente parece um momento muito bom. E o trabalho de vocês também aumentou em relação a isso, justamente porque mais qualidade, jogam 11 só, o trabalho de vocês no staff ficou mais difícil? O jogador, todos eles gostam de jogar. Eu estava aqui a mentir se algum deles gostasse de ficar de fora ou no banco. Todos eles trabalham para jogar, mas todos eles são profissionais. E todos eles sabem, nós conseguimos ter alguma tolerância e sabemos que jogar e não jogar não é igual. Eu podia estar aqui a mentir a dizer que é igual, mas não é igual. E faz parte do nosso trabalho ter essa gestão, como se fosse numa empresa. Vou dar este exemplo: numa empresa, o prémio do melhor funcionário do mês só pode ser a 1 e não significa que os outros sejam ruins. E aqui é exatamente igual, só podem jogar 11 e entrar 5. Os que ficam de fora e os que não entram e os que estão a treinar no CT hoje de manhã não significa que sejam ruins. E nós temos que ter essa tolerância, essa exigência, mas sempre com uma coisa, que é o profissionalismo acima de tudo. E claro que dá mais trabalho. Ter só 11, entrar 5 era mais fácil. Mas neste contexto aqui não dá para ganhar e não dá para competir de igual forma em todas as competições, que é isso que o Palmeiras nos exige. Estar no limite em todas as competições, não dá só com 11 e 5 com o calendário deste ano. Então temos que estar preparados para isto. Os jogadores, é um discurso desde o início da temporada a dizer que este ano vai haver mais oportunidades para todos. Preparem-se todos para trabalhar, todos para agarrar a oportunidade. Quanto menos esperarem, a oportunidade vai surgir. Estejam preparados. E é isso que tem acontecido. E é uma coisa que ajuda isto tudo, que é ganhar. Facilita o nosso trabalho enquanto gestores, que o espírito quando se ganha é diferente de quando se perde. É mais fácil de trabalhar. João, boa noite. Pedro Augusto, Rádio Dimensão Esportiva. Parabéns pela vitória. Queria falar sobre o Vitor Roque. Na época de Barcelona, hoje repercutiu nessa semana uma fala do Rafinha, de que na época do Barcelona o Vitor ficou com o mental bastante abalado, teve uma situação ruim ali devido à fase que ele viveu lá. E demorou bastante para sair o primeiro gol dele. Já são 3 gols nos últimos 3 jogos, mas demorou para sair o primeiro gol.
Queria saber se teve algum trabalho mental, algum trabalho de confiança ali feito internamente com o Vitor, para que ele não tivesse nem a confiança abalada e não tivesse nenhum tipo de ansiedade ali para sair esse primeiro gol. O próprio Clube Palmeiras fornece de tudo um pouco. O clube está formado e está organizado de forma a sermos todos uma família exigente. Como eu sou com o meu filho, como eu sou em casa, sempre com liberdade, com responsabilidade e cumprir as regras. E o Vítor, mesmo a bola não entrando, o comportamento dele e o profissionalismo dele sempre foi exemplar. E o discurso que nós passamos sempre é: Vítor, não te preocupes que ela vai entrar, a trabalhares assim ela vai entrar. Claro que mexe sempre um pouquinho com a parte mental e a confiança do jogador, isso é inegável. Eu podia estar aqui a dizer o contrário, mexe com todos nós, mexe então com o jogador responsável. Mas o ambiente e o dia-a-dia do clube ajudou, e os próprios colegas sustentando essa fase dele de não fazer o golo. As vitórias continuavam a aparecer, não fazia o Vítor, fazia o Estevão, não fazia o Estevão, fazia o Gomes, não fazia o Gomes, fazia o Rios, e isso ajuda. E tudo isto é um trabalho coletivo, o futebol é um desporto coletivo, ninguém ganha sozinho, e no Barcelona, eu vindo de fora, o que acontece é um atleta muito jovem, saiu muito cedo, este apoio nestes clubes grandes é mais lei do mais forte, que ganha o melhor, eu contra ti jogo o melhor, ponto. E faltou se calhar um pouquinho deste apoio e suporte que estes atletas mais jovens, saindo do Brasil, que chegam a estes clubes gigantes, muitos deles precisam um pouquinho mais disso, têm mais dificuldades. O Vítor passou a dificuldade dele, cresceu muito com isso, de certeza que ficou mais adulto, mais cascudo, e estamos cá agora para recebê-lo. Essa fase já passou, agora é andar para a frente e continuar a trabalhar para fazer mais golos. João, tudo bem? Boa noite. Eu gostaria que você comentasse também um pouquinho a respeito do clima da Arena Barueri na noite de hoje. Mais de 29 mil torcedores presentes, recorde da Arena Barueri. E a gente fala bastante a respeito do contraste que se gera quando o Palmeiras joga no Allianz Parque e quando joga aqui. O próprio Abel já comentou que não gosta do clima que é a Arena Barueri, mas hoje diferente, um recorde de público, jogando junto com o time até o minuto final. Queria que você comentasse hoje se vocês esperam do Allianz Parque nessa temporada, que foi justamente a participação da torcida na noite de hoje. Obrigado. Hoje foi a primeira vez que que o campo teve lotado entre aspas, não sei quanto se teve lotado ou não, mas que teve um grande número de público. Se calhar se nos outros jogos o número de público aqui em Barueri fosse os de hoje, se calhar este assunto nunca tinha vindo ao de cima. Aqui a questão é que houve muitos jogos aqui na Arena Barueri que tinham, não sei de cor, mas 8 mil, 11 mil, 15 mil pessoas, se calhar no máximo. E isso cria um ambiente um pouquinho mais distante, um pouquinho mais frio. E aqui também faz um pouquinho mais de frio. Mas o gramado está impecável, está 5 estrelas, rapidíssimo, como nós gostamos. Os jogadores gostam muito de vir aqui agora com este gramado, então... Mas o Allianz é sempre o Allianz, é a nossa casa, é onde nos sentimos 100% em casa. Mas sempre que viermos à Arena Barueri, se tivermos este público, este clima, aproximamos-nos muito mais do Allianz, e hoje sentiu-se isso.